mantenhamos a nossa esperança. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Romanos, hoje o capítulo 15. Mas antes, é necessário relembrar o que temos falado aqui em todos os vídeos, que você leia a Bíblia toda. Para isso, nós temos indicado a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você não apenas curta esse vídeo, mas compartilhe também com seus parentes e amigos, para que eles venham também crescer em conhecimento da palavra do Senhor. Nós temos sugerido também que você participe de pelo menos um dos estudos que nós propomos ali na igreja. Então, às segundas-feiras à tarde, nós temos estudado o Sermão do Monte. À noite, nós temos estudado o Panorama Bíblico. Na quarta-feira, de 7 às 8 da noite, temos estudado o Sermão do Monte. Na quinta-feira, à tarde e à noite, nós temos estudado o livro de Atos. No domingo de manhã, 1 Pedro. Então, venha participar de pelo menos um dos estudos, porque certamente você sairá dele edificado. Após esses pedidos, essas recomendações, eu quero ler apenas um versículo com você aqui no capítulo 15, que é o versículo 4, que diz: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A gente já veio falando a respeito da construção dessa segunda parte do livro de Romanos. Então, se na primeira parte de Romanos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo estava falando a respeito, então, do evangelho na teoria, então, a partir do capítulo 12, ele vai falar da prática desse evangelho. Então, ali do capítulo 12, do versículo 3 até o versículo 8, ele vai falar do nosso relacionamento com nós mesmos, do versículo 9 até o versículo 16, do nosso relacionamento com o outro, do versículo 17 até o versículo 21, ele vai falar do nosso relacionamento com o inimigo, com os nossos inimigos. Capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7, é a respeito do nosso relacionamento com o Estado. Depois do versículo 8 até o versículo 10, o nosso relacionamento com a lei. Do versículo 11 até o versículo 14, ele vai estar falando então a respeito do nosso relacionamento com o tempo. Do capítulo 14 e capítulo 15 até o versículo 13, a gente vai estar vendo Paulo falando a respeito do relacionamento do forte e do fraco na fé. E então, depois disso, Paulo vai tratar então de alguns outros assuntos. Mas a gente destacou aqui o versículo 4, porque ainda dentro do relacionamento entre os fortes e os fracos na fé, ou seja, o relacionamento do cristão, a gente vai perceber então que Paulo vai falar a respeito da importância de olharmos para a história. Edmundo Burke, um poeta e filósofo escocês que viveu no século XVIII, disse que aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, nós
precisamos conhecer a nossa história, porque quando você vai lendo a Bíblia toda, você percebe então os erros e acertos que aconteceram então com o povo de Israel no Antigo Testamento, e a respeito também, então, dos discípulos de Jesus e da igreja que foi sendo estabelecida, então, a forma, as coisas que eles faziam para, de forma correta, aquilo que era correto, as instruções corretas, mas também como eles erravam. De uma forma geral, o Novo Testamento ele foi escrito para combater a heresia que vai surgindo então dentro da igreja. E por isso Paulo vai falar então que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Então nós vamos olhar para a história para que a gente possa aprender o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. A gente vai aprendendo é, a respeito dessas coisas e também olhando para a vida daqueles grandes homens de Deus que tinham intimidade com Deus e a forma como eles foram tratados. Então a gente vai percebendo que existe um propósito, que é um propósito maior, como nós falamos então ali no capítulo 7 e capítulo 8, principalmente capítulo 8 de Atos, quando fizemos ali o estudo de Atos, de que o propósito é maior do que a vida. Então, aqui no versículo 4, Paulo fala que tudo que foi escrito para nos ensinar, e lá no final ele vai falar que isso vai produzir em nós esperança. Esperança. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, é, ele vai falar lá no versículo 25, eu vou ler então Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25, fala que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Jesus também fala ali no Sermão do Monte, a oitava bem-aventurança, tá? Então aqui também em Mateus, no capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, ele vai destinar para essa bem-aventurança 3 versículos falando a respeito daqueles que serão perseguidos por causa da justiça, serão perseguidos por causa do nome dele, porque se perseguiram a ele, vão perseguir a nós também. Vão nos perseguir por causa da justiça, e essa justiça que é Jesus, vão nos perseguir por causa dele. Mas o versículo termina, aqui capítulo 15, voltando para Romanos 15, 4, o versículo termina falando que o que foi escrito, além de nos ensinar, deve produzir em nós esperança. Esperança. O texto vai falar então que por meio da perseverança e do bom ânimo. Então, a perseverança e o bom ânimo produzem, que são procedentes das Escrituras, produzem em nós esperança. Temos que ter, então, bom ânimo, temos que ser perseverante, perseverante na fé. Às vezes, você está vivendo determinadas situações, e Jesus fala isso no em Mateus capítulo 13, ele vai falar a respeito dos 4 tipos de semente. O semeador saiu a semear e vai falar de 4 tipos de semente. Então, uma semente caiu na beira do caminho, e ali também, em Mateus 13, ele vai dar o significado de cada um dessas sementes. Então, a primeira semente, então que caiu na beira do caminho,
o inimigo veio rapidinho e arrancou essa semente, aquela palavra que foi plantada no coração. O segundo caiu ali num terreno pedregoso, então, que significa as tribulações, as dificuldades da vida. Então, as dificuldades da vida fazem com que também essa semente venha a morrer. Depois, a que caiu no meio dos espinhos, que é por causa da ostentação de bem, do homem buscar determinadas coisas, ter outra prioridade que não o Senhor, faz com que essa semente também venha a morrer. E vai falar da quarta semente, então, que caiu num solo fértil e que produziu a 30, 60 e 100 por um. Então, isso tem que produzir em nós fruto. A palavra do Senhor tem que produzir em nós fruto, fruto do Espírito, que fala ali em Gálatas, Gálatas capítulo 5, 22, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem que produzir fruto na nossa vida. E isso, então, que vai sendo produzido na nossa vida, diante das dificuldades que nós vamos enfrentando, porque Jesus falou que o dia mau vem para todos. Então, todos um dia irão passar por esse dia mau. Mas se nós tivermos a nossa casa construída ali na rocha, como ele termina ali o Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, então, vem ali o furacão, vem ali um vendaval, vem ali um terremoto, vem ali ondas, e nada disso abala a nossa vida, se a nossa vida, se a nossa fé estiver construída ali na rocha. Então, meu irmão, que você leia a Bíblia. A gente tem falado tanto aqui a respeito de lermos a Bíblia. Nós estamos incitando vocês a lerem a Bíblia toda em um ano. Temos proposto aí a Bíblia 365, porque através dessa leitura você vai adquirir conhecimento da história, conhecimento do que o povo de Deus passou, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Então, através da leitura bíblica, você vai estar sendo ensinado, você vai estar aprendendo com tudo que o povo veio passando. Você vê tantas histórias ali na Bíblia, tantas histórias de tantos homens e grandes homens de Deus. Precisamos aprender com eles, precisamos ler a Bíblia, para que a gente possa então aprender, porque o que foi escrito para nos ensinar. Dedique-se à leitura da palavra de Deus, porque certamente ela irá produzir em você, irá produzir em mim, irá produzir em nós a esperança. E que o Senhor te abençoe.